A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Jennifer e depois de um tempo eu sempre digo que vou manter a constância e acabo sumindo, né? Mas é porque a rotina tá um pouquinho corrida. Mas hoje eu vim trazer pra vocês uma recomendação. Antes de mais nada, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, se vocês quiserem, claro. E curtirem esse vídeo pra me ajudar, tá? Gente, sabe aqueles momentos que nós temos aquele baque, o choque do Espírito Santo? Então, eu vim trazer para vocês essa recomendação. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Meu Deus, esse livro é simplesmente um despertar. Eu tive uma recomendação inicialmente de um colega de trabalho. Depois meu pastor voltou a recomendar. Então, fui na livraria comprar. Ele só tinha uma edição de bolso. Então eu falei, por que não? Se já tem, vou comprar esse mesmo. Comecei a ler. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a entrar na história e curti bastante. É uma história, de forma resumida, eu vou trazer uma síntese, não é nenhuma análise literária, é mais uma recomendação mesmo para vocês. Vou tentar trazer pro canal esses modelos de recomendações literárias. Então, a história se passa sobre um acontecimento numa igreja de Raymond com o reverendo Maxwell. E esse acontecimento desperta o próprio reverendo, né, a se perguntar o que faria Jesus. Se os seus atos realmente refletem o que um cristão realmente deveria viver, se Cristo viveria aquilo. Então ele lança um desafio sobre a igreja e algumas pessoas, né, inicialmente de 50 pessoas, acabam aceitando esse desafio. E a partir disso, as pessoas elas começam a perceber que sua rotina, seu dia a dia, o que elas andam fazendo, não condiz com o que o Senhor, né, faria. Então elas começam a mudar coisas que sofrem impacto toda a sociedade, né? Por exemplo, tem um caso específico de um dono de um jornal. E dentro desse dono, ele é cristão, é claro, e ele tem uma publicidade sobre, vamos dizer, sobre lutas, né, sobre, vamos dizer, esportes violentos, sobre cigarros, sobre bebidas, e ele repensa, porque ele tem esses patrocínios, né, então ele repensa, Jesus não ia permitir em seu jornal que isso estivesse estampado, então ele corta todos esses patrocínios, ele corta tudo aquilo que ele acredita realmente que Jesus não faria. Então, dia de domingo não teria mais o jornal, a edição matinal falando sobre os esportes violentos, não haveria mais propagandas apelativas. Então ele havia cortado tudo do jornal. Realmente ele foi severamente criticado pelos leitores, os leitores ficaram desgostosos e por aí vai. A gente vê também a história de um diretor de escola que começa a revolucionar o ensino, se candidata também a questão também para trazer melhorias para a cidade. Apesar de ser um embate muito grande, eles acabam perdendo porque a cidade tem uma debilidade em termos de bebida. E tem a questão da Rachel, né? A Rachel, ela é uma menina que tem uma voz muito bonita, que todos são impactados por essa voz, sentem o Espírito Santo, e o sonho dela é realmente ser cantora. Só que ela tá prestes recebe um convite para assinar um contrato e ela repensa que Jesus não venderia a voz dele para ser mais um produto, né, de uma empresa. Então ela decide que levaria a voz dela para usar como instrumento para conseguir novas almas. Realmente a família dela é contra, a mãe dela principalmente é contra. Aí vamos aí a história da Virgínia, que é uma herdeira, e ela começa a utilizar o dinheiro dela para ajudar os necessitados. Eles passam a sair da igreja e fazer obras também em lugares periféricos que precisam da ajuda. Então esse movimento, né, o de fazer de pensar, de agir como Jesus agiria, acaba chamando a atenção também de pastores de outros locais que acabam implementando esse modelo em outras igrejas. E isso vai gerando impacto, né? Porque gera um impacto de certa forma, de forma drástica, porque as pessoas estão muito no comodismo e acreditam que vivendo daquele jeito, pronto, elas já estão servindo a Cristo, já estão servindo ao Senhor e que não precisam ter essa mudança. Mas essas pessoas que decidem, então, abrir mão, fazer essas renúncias e agir como o Senhor agiria, elas acabam gerando esse impacto. Então,
Por exemplo, a avó da Virgínia chama ela de fanática, diz que ela tá agindo com fanatismo, que isso vai passar e que ela tem que se tornar razão. Fora que a avó da Virgínia tem como crente. Então, é isso. Às vezes, quando a gente tem uma atitude no nosso meio, isso acontece também. Nós somos chamados de fanáticos, estamos agindo de forma que não precisa. Pra que isso? Pra que tanto? Então, ler isso, meu Deus, o livro ele traz surpresas, né? E é engraçado que no final, ele foi um final muito surpreendente, né? Porque ele vê o final, Deus mostrando ao Maxwell, o reverendo, de que o movimento realmente iria crescer. Mostra também todas aquelas pessoas que faziam parte do movimento, que estavam se dedicando ao movimento, porque o desafio era viver um ano agindo como Jesus agiria, né? Mas é claro que eles passaram de um ano. Isso não é um desafio, isso é como um cristão deve viver. O termo cristão é justamente isso, viver como Jesus agiria, é ser o quê? É ser como Jesus agiria. O termo cristão ele surgiu depois, né, para os discípulos, porque os discípulos estavam vivendo como Jesus viveria. Então, por isso cristão. Mas hoje a gente se diz assim, cristão porque eu aceitei Jesus, então eu sou cristão, mas não é só isso. É a gente seguir os passos de Jesus. Jesus deixou um legado aqui na Terra. A gente tem que fazer o oruid, tem que fazer as renúncias, né? Dizer não ao mundo. E muitas vezes a gente não faz. Então é isso, o vídeo tem essa intenção também de abordar um pouquinho do tema, de trazer essa recomendação e essa reflexão. Será que estamos vivendo como Jesus viveria? Será que a gente está agindo como Jesus agiria? Eu sei que realmente muitas vezes é difícil, principalmente em alguns casos, né? No meu caso, eu tinha muita debilidade com o perdão. Eu fui pedindo ao Senhor, né, pra me tratar. Não vou dizer que hoje eu tô 100%, mas o Senhor está me tratando e eu realmente estou bem melhor do que antes. E tem outras áreas também em nossas vidas que a gente tem que ir pedindo para a gente se parecer cada dia mais com Jesus. Porque a palavra fala que devemos ser imitadores do Senhor. E o livro ele traz esse despertar, né? Realmente acorda, você está agindo como Jesus ou você só está frequentando uma igreja, dizendo que é cristão, mas está vivendo da mesma forma do velho homem? Então é um livro bastante, vamos dizer, instigante, ele traz essa reflexão. E eu acho que um dos pontos mais interessantes também é cada personagem, né, como eu falei, tendo uma evolução dentro, né, vamos dizer que do seu contexto, dentro do seu relacionamento com Deus, cada um experimentando. É claro que a gente vai ter tragédias no livro, né? Pessoas que se perdem, porque pessoas que, como eu mencionei, que estão dentro da igreja e com o movimento elas acabam percebendo que sua fé não é aquela fé. E elas acabam decidindo por motivos muito bobos se afastar. E realmente o que acontece. Muitas desculpas, esse é o ponto, muitas desculpas. Tal pessoa, eu gosto de tal pessoa, mas tal pessoa não liga pra mim, tal pessoa decidiu ficar com tal outra pessoa, então vou largar. Ou então motivos muito bobos, desculpas pra, sabe, camuflar aquilo que já tá vazio dentro de si. Você não busca, mas você também não vai admitir. Você vai dar uma desculpa. É isso que acontece também com um dos personagens do livro. Realmente eu fiquei bastante chateada, bastante triste. Mas é isso. Esse é um livro muito bacana, muito bacana. Vou fazer o seguinte, quando eu tiver a oportunidade, eu vou comprar a versão normal e vou fazer um comparativo para ver se tem, né, alguma diferença entre o do bolso e o livro normal mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. É um livro muito bacana, né? Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. É um livro que vai te trazer esse despertar, essa reflexão. Então, realmente recomendo a vocês, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Continue buscando, que venhamos viver, né, nos passos de Jesus cada dia mais, renunciando a nossa carne, porque a palavra diz pra gente tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, né, e seguir a Jesus, que venhamos fazer isso constantemente. Realmente não é fácil, mas com a ajuda do Senhor nós conseguimos, assim como Ele conseguiu, né? E é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau.